Sobre a violência, por Hannah Arendt. A tradução é de André Duarte, editora Civilização Brasileira, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia Seu Vaquinha, ou ainda comprando livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam aqui gravados, ou também é possível tornar-se membro. Diversas são as assinaturas e possibilidades. Deem uma olhada, os links estão todos cá abaixo no descritivo deste e dos demais vídeos. Muito obrigada pela presença. Eu peço, claro, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito e gostem do meu trabalho e pensem que seja justo fazê-lo. Muito obrigada mais uma vez pela presença e escuta. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 2. É contra o cenário dessas experiências que proponho analisar a questão da violência no âmbito da política. Isso não é fácil. O que Sorrell observou há 60 anos, que, abre aspas, os problemas da violência permanecem muito obscuros, fecha aspas, ainda é tão verdadeiro hoje como antes. Mencionei a relutância geral em tratar a violência como um fenômeno em si mesmo e devo agora qualificar essa afirmação. Se nos voltamos para as discussões do fenômeno do poder, rapidamente percebemos existir um consenso entre os teóricos da política, da esquerda à direita, no sentido de que a violência é tão somente a mais flagrante manifestação do poder. Toda política é uma luta pelo poder. A forma definitiva do poder é a violência, disse Wright Mills, fazendo eco, por assim dizer, à definição de Max Weber do Estado como o domínio do homem pelo homem baseado nos meios da violência legítima, quer dizer, supostamente legítima. O consenso é muito estranho, pois equacionar o poder político com a organização dos meios da violência só faz sentido se seguirmos a consideração de Marx, para quem o Estado era um instrumento de opressão nas mãos da classe dominante. Voltemo-nos, portanto, para autores que não acreditam que o corpo político e suas leis sejam superestruturas meramente coercitivas, manifestações secundárias de algumas forças subjacentes. Voltemo-nos, por exemplo, para Bertrand de Jouvenel, cujo livro Poder é talvez o tratado recente de mais prestígio e, de qualquer maneira, o mais interessante a esse respeito. Escreve ele, abre aspas, para aquele que contempla o desenrolar das eras, a guerra se apresenta como uma atividade que diz respeito à essência dos estados, fecha aspas. Isso nos leva a perguntar se o fim da guerra não significaria o fim dos estados. O desaparecimento da violência nas relações entre os estados significaria o fim do poder? Ao que parece, a resposta dependerá do que compreendemos como poder. E o poder, ao que tudo indica, é um instrumento de domínio, enquanto o domínio, assim nos é dito, deve a sua existência a um instinto de dominação. Lembramos-nos imediatamente do que Sartre disse a respeito da violência quando lemos em Jouvenel que um homem sente-se mais homem quando se impõe e faz dos outros um instrumento de sua vontade, o que lhe dá um prazer incomparável. O poder, disse Voltaire, consiste em fazer com que os outros ajam conforme eu escolho. Ele está presente onde quer que eu tenha a oportunidade de afirmar minha própria vontade contra a resistência dos outros, disse Max Weber, lembrando-nos da definição de Clausewitz da guerra como um ato de violência a fim de compelir o oponente a fazer o que desejamos. A palavra, nos é dito por Strauss-Hoppe, significa o poder do homem sobre o homem. De volta a Jouvenel, comandar e obedecer, sem isto não há poder, e com isto nenhum outro atributo é necessário para que ele exista. Aquilo sem o que não há poder, essa essência é o comandar. Se a essência do poder é a efetividade do comando,
então não há maior poder do que aquele emergente do cano da arma, e seria difícil dizer em que medida a ordem dada por um policial é diferente daquela dada por um prisioneiro. Citei o importante livro de Alexander Passerin, A Noção do Estado, o único autor que conheço que está consciente da importância de distinguir violência e poder. Abre aspas. Temos de decidir se e em que sentido o poder pode ser distinguido da força, a fim de descobrir como o fato de usar a força de acordo com a lei muda a qualidade da própria força e apresenta-nos um quadro inteiramente diferente das relações humanas, posto que força, pelo próprio fato de ser qualificada, deixa de ser força. Fecha aspas. Mas mesmo essa distinção, de longe a mais sofisticada e arguta na literatura, não vai ao cerne da questão. O poder, no entendimento de Passerin, é uma força qualificada ou institucionalizada. Em outras palavras, enquanto os autores anteriormente citados definem a violência como a mais flagrante manifestação do poder, Passerin define o poder como uma forma de violência mitigada. Em última análise, isso vem a ser o mesmo. Será que todos, da direita à esquerda, de Bertrand a Mao Tse-tung, deveriam concordar a respeito de um aspecto tão básico da filosofia política quanto a natureza do poder? Em termos de nossas tradições do pensamento político, essas definições têm muito que recomendá-las. Elas não apenas derivam da velha noção do poder absoluto que acompanhou o surgimento do Estado-nação europeu soberano e cujos primeiros e maiores porta-vozes foram Jean Bodin na França do século XVI e Thomas Hobbes na Inglaterra do século XVII, mas também coincidem com os termos usados desde a antiguidade grega para definir as formas de governo como o domínio do homem pelo homem, de um ou da maioria na monarquia e na oligarquia, dos melhores ou da maioria na aristocracia e na democracia. Hoje poderíamos acrescentar a última e talvez a mais formidável forma de tal dominação, a burocracia, ou o domínio de um sistema intrincado de departamentos nos quais nem um homem, nem um único, nem os melhores, nem a minoria, nem a maioria, pode ser tomado como responsável, e que deveria mais propriamente chamar-se domínio de ninguém. Se, de acordo com o pensamento político tradicional, identificarmos a tirania com um governo que não presta contas a respeito de si mesmo, então o domínio de ninguém é claramente o mais tirânico de todos, pois aí não há a quem se possa questionar para que responda pelo que está sendo feito. É esse estado de coisas que torna impossíveis a localização da responsabilidade e a identificação do inimigo, que está entre as mais potentes causas da rebelde inquietude espraiada pelo mundo de hoje, da sua natureza caótica, bem como da sua perigosa tendência para escapar ao controle e agir desesperadamente. Mais ainda, esse antigo vocabulário foi estranhamente confirmado e reforçado pelo acréscimo da tradição judaico-cristã e sua concepção imperativa da lei. Esse conceito não foi inventado pelos realistas políticos, sendo antes o resultado de uma generalização muito anterior e quase automática dos mandamentos de Deus, de acordo com o qual a simples relação de comando e obediência já era de fato suficiente para identificar a essência da lei. Finalmente, convicções científicas e filosóficas mais modernas acerca da natureza do homem fortaleceram ainda mais essas tradições legais e políticas. As várias descobertas recentes de um instituto de dominação e de agressividade inatos ao animal humano foram precedidas por afirmações filosóficas muito similares. De acordo com John Stuart Mill, abre aspas, a primeira lição da civilização é aquela da obediência, fecha aspas. E ele fala dos, abre aspas, dois estados das inclinações. Um, o desejo de exercer poder sobre os outros. O outro, a falta de inclinação para sofrer o exercício do poder. Fecha aspas. Se dessemos crédito às nossas próprias experiências nesses assuntos, deveríamos saber que o instinto de submissão, um ardente desejo de obedecer e de ser dominado por alguns homens fortes, é ao menos tão proeminente na psicologia humana quanto a vontade de poder. E politicamente,
talvez mais relevante. O velho adágio, abre aspas, como está apto ao poder aquele que sabe obedecer, fecha aspas, do qual algumas versões parecem ter sido conhecidas em todos os séculos e nações, bem pode apontar para uma verdade psicológica, isto é, que a vontade de poder e a vontade de obedecer estão interligadas. Para citar Mill mais uma vez, abre aspas, a submissão imediata à tirania não é de forma alguma causada sempre pela passividade extrema, fecha aspas. Inversamente, a ausência de inclinação para obedecer frequentemente faz-se acompanhar de uma ausência de inclinação, também bastante forte, para dominar e comandar. Falando historicamente, a antiga instituição da economia escrava seria incompreensível nas bases da psicologia de Mill. Sua finalidade expressa era liberar os cidadãos do fardo dos afazeres domésticos e permitir que adentrassem a vida pública da comunidade em que todos eram iguais. Se fosse verdade que nada é mais doce do que dar ordens e dominar os outros, o Senhor jamais teria abandonado seu lar. Contudo, existe ainda outra tradição e outro vocabulário não menos antigos e honrados. Quando a cidade-estado ateniense denominou sua constituição uma isonomia, ou quando os romanos falaram de uma civitas como a sua forma de governo, tinham em mente um conceito de poder e de lei cuja essência não se assentava na relação de mando-obediência e que não identificava poder e domínio ou lei e mando. Foi para esses exemplos que os homens das revoluções do século XVIII se voltaram quando vasculharam os arquivos da antiguidade e constituíram uma forma de governo, uma república, em que o domínio da lei, assentado no poder do povo, poria fim ao domínio do homem sobre o homem, o qual eles pensavam ser um governo próprio a escravos. Também eles, infelizmente, ainda falavam em obediência às leis em vez de aos homens. Mas o que eles de fato queriam dizer era apoio às leis, para as quais os cidadãos haviam dado seu consentimento. Tal apoio nunca é inquestionável, e no que concerne à confiabilidade, ele não pode alcançar a obediência inquestionável, que de fato um ato de violência pode impor. A obediência com a qual pode contar todo criminoso quando me arrebata a carteira com a ajuda de uma faca ou rouba um banco com a ajuda de uma arma. É o apoio do povo que confere poder às instituições de um país, e esse apoio não é mais do que a continuação do consentimento que trouxe as leis à existência. Sob condições de um governo representativo, supõe-se que o povo domina aqueles que o governam. Todas as instituições políticas são manifestações e materializações do poder. Elas se petrificam e decaem tão logo o poder vivo do povo deixa de sustentá-las. Isso é o que Madison queria dizer quando afirmou que todos os governos se assentam na opinião, frase tão verdadeira para as várias formas de monarquia quanto para as democracias. Supor que a maioria controla as funções apenas na democracia é uma ilusão fantástica, como observa Juvenal. Abre aspas. O rei, que não é mais do que um indivíduo solitário, depende muito mais do apoio geral da sociedade do que em qualquer outra forma de governo. Fecha aspas. Mesmo o tirano, o que governa contra todos, precisa de ajudantes na tarefa da violência, ainda que seu número possa ser restrito. Entretanto, o vigor da opinião, quer dizer, o poder do governo, depende de números. Ele reside na proporção do número ao qual é associado. E a tirania, como descobriu Montesquieu, é, portanto, a mais violenta e menos poderosa das formas de governo. De fato, uma das mais óbvias distinções entre poder e violência é que o poder sempre depende dos números, enquanto a violência, até certo ponto, pode operar sem eles, porque se assenta em implementos. Um domínio legalmente restrito da maioria, uma democracia sem constituição, pode ser muito formidável na supressão dos direitos das minorias e muito efetivo em sufocar o dissenso sem qualquer uso da violência. Mas isso não significa que violência e poder sejam o mesmo. A forma extrema de poder é todos contra um. A forma extrema de violência é um contra todos. A forma extrema de poder é todos contra um. A forma extrema de violência é um contra todos. E essa última nunca é possível sem instrumentos.
É, portanto, bastante enganoso sustentar, como tem sido feito com frequência, que uma ínfima minoria desarmada interrompeu com sucesso, por meio da violência, gritando, tumultuando, etc., amplas salas de aula, cuja maioria esmagadora votara pelos procedimentos normais de ensino. Em caso recente, em uma universidade alemã, houve mesmo um solitário dissidente entre muitas centenas de estudantes que poderiam reivindicar essa estranha vitória. O que de fato acontece nesses casos é algo muito mais sério. A maioria claramente se recusa a usar o poder para subjugar os desordeiros. Os processos acadêmicos se interrompem porque ninguém está disposto a levantar mais do que um dedo e votar pelo status quo. Aquilo a que as universidades se opõem é a imensa unidade negativa da qual fala Stephen Spender em outro contexto. Tudo isso prova apenas que uma minoria pode ter um poder potencial muito maior do que se esperaria, contando votos em pesquisas de opinião pública. A maioria meramente observadora, entretida com o espetáculo da gritaria entre os estudantes e o professor, já é de fato aliada latente da minoria. Bastaria imaginar o que teria acontecido se um ou poucos estudantes judeus desarmados na Alemanha pré-Hitler tentassem interromper a aula de um professor antissemita para compreender o absurdo das falas acerca das pequenas minorias de militantes. Penso ser um triste reflexo do atual estado da ciência política que nossa terminologia não distinga entre palavras-chave tais como poder, vigor, força, autoridade e, por fim, violência, as quais se referem a fenômenos distintos e diferentes e que dificilmente existiriam se assim não fosse. Nas palavras de Dentreve, força, poder e autoridade são palavras a cujas exatas implicações não se conferem muito peso na conversação corrente. Mesmo os maiores pensadores, por vezes, as utilizam aleatoriamente. Todavia, é justo presumir que elas se refiram a diferentes qualidades e, portanto, seu significado deveria ser cuidadosamente avaliado e examinado. O uso correto dessas noções não é apenas uma questão de gramática lógica, mas de perspectiva histórica. Utilizá-las como sinônimo indica não apenas uma certa surdez aos significados linguísticos, o que já seria grave em demasia, mas também resulta em uma certa cegueira às realidades a que eles correspondem. Em tal situação, é sempre tentador introduzir novas definições. Porém, muito embora eu vá ceder à tentação brevemente, o que está em jogo aqui não é apenas uma questão de linguagem imprecisa. Por trás da aparente confusão, subjaz a firme convicção à luz da qual todas as distinções seriam, no melhor dos casos, de pouca importância. A convicção de que o tema político mais crucial é, e sempre foi, a questão sobre quem domina quem. Poder, vigor, força, autoridade e violência seriam simples palavras para indicar os meios em função dos quais o homem domina o homem. São tomadas por sinônimos porque têm a mesma função. Somente quando os assuntos públicos deixam de ser reduzidos à questão de domínio é que as informações originais no âmbito dos assuntos humanos aparecem ou antes reaparecem em sua autêntica diversidade. Essas informações, em nosso contexto, podem ser enumeradas como se segue. O poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em concerto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. Quando dizemos que alguém está no poder, na realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de pessoas para agir em seu nome. A partir do momento em que o grupo do qual se originara o poder desde o começo, potestas in populo, sem um povo ou grupo não há poder, desaparece, o seu poder também se esvanece. Em seu uso corrente, quando falamos de um homem poderoso ou de uma personalidade poderosa, já usamos a palavra poder metaforicamente. Aquilo a que nos referimos, sem a metáfora, é o vigor. O vigor, de modo inequívoco, designa algo no singular, uma entidade individual. É a propriedade inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter,
podendo provar-se a si mesmo na relação com outras coisas ou pessoas, mas sendo essencialmente diferente delas. Mesmo o vigor do indivíduo mais forte sempre pode ser sobrepujado pelos muitos, que não raro entrarão em acordo para nenhum outro propósito senão o de arruinar o vigor, precisamente por causa da sua independência peculiar. A hostilidade quase instintiva dos muitos contra o único tem sido sempre atribuída, de Platão a Nietzsche, ao ressentimento, a inveja dos fracos aos fortes. Mas essa interpretação psicológica não atinge o alvo. Platão, Nietzsche podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. É da natureza de um grupo e de seu poder voltar-se contra a independência, a propriedade do vigor individual. A força, que frequentemente empregamos no discurso cotidiano como um sinônimo da violência, especialmente se esta serve como um meio de coerção, deveria ser reservada, na linguagem terminológica, às forças da natureza ou às forças das circunstâncias. Isto é, deveria indicar a energia liberada por movimentos físicos ou sociais. A autoridade, relacionada com o mais enganoso desses fenômenos e, portanto, um termo do qual se abusa com frequência, pode ser investida em pessoas. Há algo como a autoridade pessoal, por exemplo, na relação entre a criança e os seus pais, entre aluno e professor. Ou pode ser investida em cargos, como, por exemplo, no Senado romano, ou ainda em postos hierárquicos da igreja. Um padre pode conceder a absolvição, mesmo bêbado. Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede que obedeçam. Nem a coerção nem a persuasão são necessárias. Um pai pode perder a autoridade tanto ao bater em seu filho quanto ao discutir com ele, ou seja, tanto se comportando em relação a ele como um tirano, quanto o tratando como igual. Conservar a autoridade requer respeito pela pessoa ou pelo cargo. O maior inimigo da autoridade é, portanto, o desprezo. E o mais seguro meio para miná-la é a risada. Finalmente, a violência, como eu disse, distingue-se por seu caráter instrumental. Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor, posto que os implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e usados com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, em seu último estágio de desenvolvimento, possam substituí-lo. Talvez não seja supérfluo acrescentar que essas distinções, embora de forma nenhuma arbitrárias, dificilmente correspondem a compartimentos estanques no mundo real, do qual, entretanto, são extraídas. Assim, o poder institucionalizado em comunidades organizadas frequentemente aparece sob a forma de autoridade, exigindo reconhecimento instantâneo e inquestionável. Nenhuma sociedade poderia funcionar sem isso. Um incidente pequeno e isolado em Nova York mostra o que pode acontecer se a autoridade autêntica nas relações sociais quebrar-se a ponto de não poder mais operar, mesmo em sua forma derivativa e puramente funcional. Um pequeno defeito no sistema do metrô, as portas de um trem falharem em sua operação, transformou-se em um sério colapso em toda a linha, durando 4 horas e envolvendo mais de 50 mil passageiros, tudo porque, quando as autoridades do trânsito pediram aos passageiros que deixassem o trem defeituoso, eles simplesmente se recusaram a fazê-lo. Ademais, nada, como veremos, nada é mais comum do que a combinação de violência e poder. Nada é menos frequente do que encontrá-los em sua forma pura e, portanto, extrema. Disso não se segue que autoridade, poder e violência sejam o mesmo. Todavia, deve ser admitido que é particularmente tentador pensar o poder em termos de comando e obediência, e assim equiparar poder e violência na discussão sobre aquilo que, de fato, é apenas um dos casos especiais do poder, isto é, o poder do governo. Visto que nas relações internacionais, tanto quanto nos assuntos domésticos, a violência aparece como último recurso para conservar intacta a estrutura de poder contra contestadores individuais, o inimigo externo, o criminoso nativo, de fato é como se a violência fosse o pré-requisito do poder, e o poder nada mais do que uma fachada, a luva de pelica que ou esconde a mão de ferro ou mostrará ser o tigre de papel. Observando-se a questão mais de perto, entretanto, essa noção perde muito da sua plausibilidade.
Para o nosso propósito, a lacuna existente entre a teoria e a realidade é talvez mais bem ilustrada pelo fenômeno da revolução. Desde o começo do século, teóricos da revolução têm dito que as chances de revolução diminuíram significativamente, na proporção do aumento da capacidade destrutiva das armas à disposição única dos governos. A história dos últimos 70 anos, com seu extraordinário número de revoluções bem-sucedidas e mal-sucedidas, conta-nos algo diferente. Eram loucos aqueles que se levantaram contra uma disparidade tão esmagadora? E deixando de lado os exemplos de sucesso absoluto, como explicar mesmo um sucesso temporário? O fato é que a lacuna entre os meios de violência possuídos pelo Estado e aquilo que o povo pode juntar por si mesmo, de garrafas de cerveja, coquetéis Molotov e armas, sempre foi tão imensa essa lacuna que as melhorias técnicas dificilmente fazem qualquer diferença. Cartilhas sobre como fazer uma revolução em um passo a passo progressivo, da discordância à conspiração, da resistência ao levante armado, baseiam-se todas na noção enganosa de que as revoluções são feitas. Em um conflito da violência contra a violência, a superioridade do governo tem sido sempre absoluta. Mas essa superioridade dura apenas enquanto a estrutura de poder do governo está intacta, isto é, enquanto os comandos são obedecidos e as forças do exército ou da polícia estão prontas a usar suas armas. Quando esse não é mais o caso, a situação muda abruptamente. Não apenas a rebelião não é contida, mas também as próprias armas mudam de mãos, algumas vezes, como na Revolução Húngara, em poucas horas. Devíamos saber isso após todos esses anos de luta inútil no Vietnã, onde, por um longo tempo antes de receber a ajuda maciça dos russos, a Frente de Libertação Nacional nos combateu com armas feitas nos Estados Unidos. Apenas depois que isso aconteceu, quando a desintegração do governo no poder permitiu aos rebeldes armar-se, pôde-se falar de um levante armado, o qual frequentemente não acontece ou acontece apenas quando não é mais necessário. Onde os comandos não são mais obedecidos, os meios da violência são inúteis. E a questão dessa obediência não é decidida pela relação de mando e obediência, mas pela opinião e, por certo, pelo número daqueles que a compartilham. Tudo depende do poder por trás da violência. A ruptura súbita e dramática do poder que anuncia as revoluções revela em um instante quanto à obediência civil para as leis, os governantes e instituições, nada mais do que a manifestação externa do apoio e do consentimento. Onde o poder se desintegrou, as revoluções são possíveis, mas não necessárias. Conhecemos vários exemplos em que se permitiu a regimes totalmente impotentes continuar a existir por longos períodos de tempo, tanto porque não houve ninguém para testar o seu vigor e revelar a sua fraqueza, quanto porque eles foram espertos o suficiente para não se engajar em guerras e sofrer a derrota. A desintegração frequentemente se torna manifesta apenas no confronto direto, e mesmo então, quando o poder jaz nas ruas, é preciso que um grupo de homens preparados para tal eventualidade tome-o e assuma a responsabilidade. Testemunhamos recentemente como não foi preciso mais do que uma rebelião de estudantes franceses, relativamente inofensiva e essencialmente não violenta, para revelar a vulnerabilidade de todo o sistema político, que logo se desintegrou ante os olhos espantados dos jovens rebeldes. Sem saber, eles o haviam testado. Eles pretendiam apenas desafiar o engessado sistema universitário, e veio abaixo o sistema governamental de poder com aquele das imensas burocracias partidárias. Uma espécie de desintegração de todas as hierarquias. De acordo com os manuais, era o caso de uma situação revolucionária que não se desenvolveu em uma revolução porque não havia ninguém, e menos ainda os estudantes, preparado para agarrar o poder e a responsabilidade que o acompanha. Ninguém, exceto de Gaulle, é claro. Nada foi mais característico a respeito da seriedade da situação do que seu apelo ao exército, sua viagem para ver Massot e os generais na Alemanha, o passeio à Canossa, se é que houve um, em vista do que acontecera apenas poucos anos antes. Mas o que ele procurou e recebeu foi apoio, e não obediência.
E os meios não foram ordens, mas concessões. Se as ordens tivessem sido suficientes, ele jamais precisaria ter deixado Paris. Jamais existiu governo exclusivamente baseado nos meios da violência. Mesmo o domínio totalitário, cujo principal instrumento de dominação é a tortura, precisa de uma base de poder, a polícia secreta e a sua rede de informantes. Apenas o desenvolvimento de soldados robôs que, como antes mencionado, eliminaria por completo o fator humano e presumivelmente permitiria a um homem destruir quem quer que desejasse tão somente apertando um botão, poderia mudar essa ascendência fundamental do poder sobre a violência. Mesmo a dominação mais despótica que conhecemos, o domínio do senhor sobre os escravos, que sempre o excederam em número, não se amparava em meios superiores de coerção como tais, mas em uma organização superior do poder, isto é, na solidariedade organizada dos senhores. Homens sozinhos, sem outros para apoiá-los, nunca tiveram poder suficiente para usar da violência com sucesso. Assim, em assuntos domésticos, a violência funciona como o último recurso do poder contra criminosos ou rebeldes, quer dizer, contra indivíduos singulares que, por assim dizer, se recusam a ser subjugados pelo consenso da maioria. E quanto à guerra efetiva, temos visto no Vietnã quanto uma enorme superioridade nos meios da violência pode tornar-se inútil se confrontada com um oponente mal equipado, mas bem organizado, que é muito mais poderoso. Essa lição, por certo, já podia ter sido aprendida com a história da Guerra das Guerrilhas, que é pelo menos tão antiga quanto a derrota do exército até então invicto de Napoleão na Espanha. Mudando um momento para a linguagem conceitual, o poder é de fato a essência de todo governo, e não a violência. A violência é por natureza instrumental. Como todos os meios, ela sempre depende da orientação e da justificação pelo fim que almeja. E aquilo que necessita de justificação por outra coisa não pode ser a essência de nada. O fim da guerra, fim tomado em seu duplo sentido, é a paz ou a vitória. Mas para a questão, e qual é o fim da paz? Não há resposta. A paz é um absoluto, mesmo se na história registrada os períodos de guerra quase sempre superaram os períodos de paz. O poder está na mesma categoria. Ele é, como se diz, um fim em si mesmo. Isso com certeza não implica negar que os governos sigam políticas e empreguem seu poder para alcançar objetivos prescritos. Mas a própria estrutura de poder precede e supera todas as metas, de sorte que o poder, longe de ser o meio para um fim, é de fato a própria condição que capacita um grupo de pessoas a pensar e a agir em termos das categorias de meios e fins. E posto que o governo é essencialmente poder organizado e institucionalizado, a questão ordinária, qual é o fim do governo, também não faz muito sentido. A resposta será redundante, possibilitar que os homens vivam em comum ou perigosamente utópica, promover a felicidade ou concretizar a sociedade sem classes ou qualquer outro ideal não político, o qual, se tentado com perseverança, só pode acabar em alguma forma de tirania. O poder não precisa de justificação, sendo inerente à própria existência das comunidades políticas. O que ele realmente precisa é de legitimidade. O tratamento corriqueiro dessas duas palavras como sinônimos não é menos enganoso ou confuso do que a equação corrente entre obediência e apoio. O poder emerge onde quer que as pessoas se unam e hajam em concerto, mas a sua legitimidade deriva mais do estar junto inicial do que qualquer ação que então se possa seguir. A legitimidade, quando desafiada, ampara-se a si mesma em um apelo ao passado, enquanto a justificação remete a um fim que jaz no futuro. A violência pode ser justificável, mas nunca será legítima. Sua justificação perde em plausibilidade quanto mais o fim almejado se distancia no futuro. Ninguém questiona o uso da violência em defesa própria, porque o perigo é não apenas claro, mas também presente, e o fim que justifica os meios é imediato. O poder e violência, embora sejam fenômenos distintos, normalmente aparecem juntos.
Onde quer que estejam combinados, o poder é, como descobrimos, o fator primário e predominante. A situação é, contudo, inteiramente diferente quando lidamos com eles em seu estado puro, como, por exemplo, na invasão e ocupação estrangeiras. Vimos que a equação ordinária entre violência e poder se assenta na compreensão do governo como a dominação do homem pelo homem por meio da violência. Se um conquistador externo se confronta com um governo impotente e com uma nação desacostumada ao exercício do poder político, é fácil para ele conseguir tal dominação. Em todos os outros casos, as dificuldades são muito grandes e o ocupante invasor tentará imediatamente estabelecer governos colaboracionistas, quer dizer, encontrar uma base de poder nativa para apoiar a sua dominação. O conflito frontal entre os tanques russos e a resistência totalmente não violenta do povo tcheco é um caso exemplar da confrontação entre violência e poder em seus estados puros. Mas a dominação em tal circunstância, mesmo sendo difícil de consumar, não é impossível. Devemos sempre lembrar que a violência não depende de números ou de opiniões, mas de implementos. E, como mencionado anteriormente, os implementos da violência, como todas as ferramentas, amplificam e multiplicam o vigor humano. Aqueles que se opõem à violência com o mero poder rapidamente descobrirão que não são confrontados por homens, mas pelos artefatos humanos cuja desumanidade e eficácia destrutiva aumentam na proporção da distância que separa os oponentes. A violência sempre pode destruir o poder. Do cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando na mais perfeita e instantânea obediência. O que nunca emergirá daí é o poder. Em um conflito frontal entre a violência e o poder, dificilmente o resultado é duvidoso. Se a estratégia da resistência não violenta de Gandhi, extremamente poderosa e bem-sucedida, tivesse encontrado um inimigo diferente, a Rússia de Stalin, a Alemanha de Hitler e mesmo o Japão do pré-guerra, em vez da Inglaterra, o resultado não teria sido a descolonização, mas o massacre e a submissão. Contudo, tanto a Inglaterra na Índia como a França na Argélia tinham boas razões para refrearem-se. O domínio pela pura violência advém de onde o poder está sendo perdido. É precisamente o encolhimento do poder do governo russo, interna e externamente, que se tornou manifesto em sua solução do problema na Tchecoslováquia, assim como fora o encolhimento do poder do imperialismo europeu, que se tornou manifesto na alternativa entre descolonização e massacre. Substituir o poder pela violência pode trazer a vitória, mas o preço é muito alto, pois ele não é apenas pago pelo vencido, mas também pelo vencedor, em termos do seu próprio poder. Isso é especialmente verdadeiro quando o vitorioso desfruta internamente os benefícios do governo constitucional. Henry Steele Commager está absolutamente certo, abre aspas, se subvertermos a ordem mundial e destruirmos a paz mundial, deveremos antes subverter e destruir nossas próprias instituições políticas. Fecha aspas. O temido efeito bumerangue do governo de raças subjugadas, Lord Cromer, sobre o governo da metrópole durante a era imperialista, significava que o domínio da violência em terras distantes terminaria por afetar o governo da Inglaterra, e a última raça subjugada seriam os próprios ingleses. O recente ataque a gás no campus de Berkeley, onde se lançou não apenas o gás lacrimogênio, mas também um outro tipo de gás, abre aspas, proibido pela Convenção de Genebra e usado pelo exército para o extermínio de guerrilheiros no Vietnã, fecha aspas. Enquanto guardas protegidos por máscaras impediam tudo e todos de escapar de área infestada, é um excelente exemplo desse fenômeno de ricochete. Tem sido bastante afirmado que a impotência gera violência. E psicologicamente isso é verdadeiro, ao menos para pessoas que possuam vigor natural, moral ou físico. Politicamente, o ponto é o de que, com a perda do poder, torna-se uma tentação substituí-lo pela violência. Em 1968, durante a Convenção Democrática em Chicago,
Pudemos assistir a esse processo pela televisão. E essa violência por si mesma resulta em impotência. Onde a violência não está mais escorada e restringida pelo poder, a tão conhecida inversão no cálculo dos meios e fins faz-se presente. Os meios da destruição agora determinam o fim, com a consequência de que o fim será a destruição de todo o poder. Em nenhum outro lugar fica mais evidente o fator autodestrutivo da vitória da violência sobre o poder do que no uso do terror para manter a dominação, sobre cujos estranhos sucessos e falhas eventuais sabemos talvez mais do que qualquer geração anterior. O terror não é o mesmo que a violência. Ele é antes a forma de governo que advém quando a violência, tendo destruído todo o poder, em vez de abdicar, permanece com controle total. Tem sido observado que a eficiência do terror depende quase totalmente do grau de atomização social. Toda forma de oposição organizada deve desaparecer antes que possa ser liberada a plena força do terror. Essa atomização, uma palavra ultrajantemente pálida e acadêmica para horror aí implicado, é sustentada e intensificada por meio da ubiquidade do informante, que pode se tornar literalmente onipresente porque já não é mais um mero agente profissional a soldo da polícia, mas potencialmente qualquer pessoa com quem se tenha contato. Como tal estado policial plenamente desenvolvido se estabelece e age, ou melhor, como nada funciona onde ele impera, pode agora ser aprendido em In the First Circle, do Alexander Solzhenitsyn, que provavelmente restará como uma das grandes obras da literatura do século XX e que, por certo, contém a melhor documentação existente sobre o regime de Stalin. A diferença decisiva entre a dominação totalitária, baseada no terror, e as tiranias e as ditaduras estabelecidas pela violência é que a primeira, a totalitária, baseada no terror, investe não apenas contra os seus inimigos, mas também contra seus amigos e apoiadores, temendo todo o poder, mesmo o poder de seus amigos. O ápice do terror é alcançado quando o Estado policial começa a devorar as suas próprias crias, quando o executante de ontem se torna a vítima de hoje. E esse é também o momento em que o poder desaparece completamente. Existem agora muitas explicações plausíveis para a desestalinização da Rússia, e nenhuma delas creio mais convincente do que a percepção dos próprios funcionários stalinistas de que uma continuação do regime levaria não a uma insurreição contra a qual o terror é de fato a melhor salvaguarda, mas à paralisia de todo o país. Para resumir, politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não são o mesmo. É insuficiente dizer que poder e violência não são o mesmo. Poder e violência são opostos. Onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, conduz à desaparição do poder. Isso implica ser incorreto pensar o oposto da violência como a não-violência. Falar de um poder não violento é de fato redundante. A violência pode destruir o poder. Ela é absolutamente incapaz de criá-lo. A grande confiança de Hegel e Marx no poder da negação dialética, em virtude da qual os opostos não se destroem, mas desenvolvem-se mutuamente, transformando-se um no outro, pois as contradições promovem o desenvolvimento e não o paralisam, assenta-se em um preconceito filosófico muito mais antigo, de que o mal não é mais do que um modus privativo do bem, que o bem pode advir do mal, que, em síntese, o mal é apenas a manifestação temporária de um bem ainda oculto. Tais opiniões, desde há muito veneradas, tornaram-se perigosas. São compartilhadas por muitos que jamais ouviram falar em Hegel ou Marx, pela simples razão de que elas inspiram esperança e dissipam o medo. Uma esperança traiçoeira, usada para dissipar um medo legítimo. E com isso, eu não pretendo equiparar a violência ao mal. Quero apenas enfatizar que a violência não pode ser derivada do seu oposto, o poder, e que, a fim de compreendê-la pelo que é, teremos de examinar suas raízes
e sua natureza.